A paz do Senhor a todos. Bem-vindo ao canal do Diácono Hamilton da Igreja Batista Habitação de Deus. Pedir para você que já é inscrito no meu canal, que dê seu like, deixe seu comentário, divulgue o meu canal, para que cada dia mais eu possa evangelizar e crescer nesse canal. E pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se por acaso está passando por aí, se inscrever no meu canal, tem um botãozinho vermelho aí, escrito inscreva-se. Inscreva-se então no meu canal, assinale aí o sininho das notificações, dê o seu like, faça o seu comentário, que Deus abençoe sua vida. Vamos falar em Atos 9, Atos 9, 8. Atos 9, versículo 8. Diz assim: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Novamente. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esse texto aqui é muito bonito, né, irmão? Vai falar da perseguição do apóstolo Paulo, que outrora era chamado Saulo, sobre a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, Paulo, ele era um homem que ele estava sendo preparado para ser rabino. Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era quem? Era um grande rabino, era um homem que ele era instruído ali nas leis, e ele dava aula e ensinava. E Paulo foi preparado e levado aos 14 anos para estudar nessa escola de rabino, porque lá em Israel era assim: a criança completava de 12 a 14 anos, era obrigado a levar eles para a escola de rabino, aquele que tinha os sacerdotes que tinham chamado para estudar nessas escolas. E Paulo, ele estudou nessa escola de rabino durante muitos anos. Se você ver em Atos 8, Paulo está consentindo na morte de Estevão. Paulo está com as vestimentas de Estevão na mão. Paulo tinha muito conhecimento da Torá, porque Paulo, ele estudava a Torá ali em Israel, na escola de rabinos em Israel. Mas Paulo, por mais que ele tivesse estudado na escola de rabino, Paulo conhecia muito da Torá, mas Paulo, ele era um cego espiritual. Irmão, o que é cego espiritual? Irmão, se nós olharmos lá, quando a serpente enganou Adão e Eva, ele falou para Adão e Eva, olha só o que ele falou na queda do homem. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, eles enxergavam, mas espiritualmente eles não enxergavam o bem e o mal. E quando eles comeram daquele fruto, eles passaram a enxergar o que era o bem e o mal. Eles foram conhecedores do bem e do mal através daquele fruto que eles comeram. Se nós olharmos lá em Marcos 10, vai falar do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele era um homem cego no natural, na visão natural, ele não enxergava, mas espiritualmente ele via muitas coisas que aquelas pessoas que enxergavam naturalmente não via. Ele era cego no natural, mas no espiritual, ele sabia que Jesus era o filho de Davi. Ele sabia que Jesus era o enviado de Deus. Ele sabia que Jesus era o Messias. Então, ele começa, vamos ouvir aqui o que fala Marcos 10, Marcos 10, do 48. Vamos ler um pouquinho. E muito o repreendia para que calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim.
Olha ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Porque esse homem ele enxergava espiritualmente que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias, que Jesus era o que vinha da linhagem de Davi, que ele era o Salvador do mundo. Paulo não. Paulo, por mais que ele tivesse estudado nas escolas de rabino, Paulo ainda era cego espiritual, tá? E a gente vai ver cada caso de cego espiritualmente. Se nós voltarmos na Bíblia lá atrás, segunda livro de Reis, do 14 ao 16, ao 17, vai falar sobre a cegueira dos olhos espiritual do moço de Eliseu, que era Geazi. Fala assim, ó, segundo livro de Reis, versículo 15, vai falando assim, ó: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carro haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Ele vendo aqueles cavalos, aqueles carros, tudo ali cercando, o moço de Eliseu, ele teve medo, porque ele não enxergava o que Eliseu enxergava. Eliseu não temia, porque Eliseu sabia que ele era guardado por Deus. E aquele moço, ele não enxergava ainda o espiritual. Então Eliseu vai começar a orar a Deus e falar assim, Eliseu respondeu para ele: olha, não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. Irmão, muitas vezes a gente tem medo do que está acontecendo ao nosso redor. Mas a gente sabe que nós somos guardados 24 horas, porque os anjos do Senhor acampam ao redor do que ele teme. Se nós tememos o Senhor, os anjos do Senhor estão nos guardando, nos resguardando de todo mal, porque ele vai abrir nossos olhos espirituais e vai ver, vai fazer a gente enxergar que ele tem nos guardado cada dia mais, tá? É os olhos espirituais que tem que ser abertos. Quanta gente ainda estão cega, não enxerga o que Jesus quer fazer na vida dela. Enxerga no natural, mas no espiritual ainda é cego, não vira o Jesus. E nós temos que orar, irmão, para que as escamas caiam dos olhos deles, para ele passar a enxergar e ver que é Jesus. Aí Eliseu, ele vai orando ainda, ele orou a Deus, olha, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Tinha muitos cavalos de fogo e cavaleiros ao redor de Eliseu, exército muito maior do que o exército de Ben-Hadad, que Ben-Hadad naquela época, ele guerreava contra Israel. E o moço de Eliseu temendo, mas Eliseu tranquilo, porque Eliseu sabia que ele era guardado por Deus. É assim quando nossos olhos espirituais começam a se abrir, e Deus vai trabalhando na nossa vida, e nós vamos enxergando o que Jesus quer fazer, amém, irmãos? Saulo, ele vai chegando, ele chega ali, em Atos 9, 26, vai falar que Paulo, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Paulo já estava curado da cegueira, porque Barnabé já tinha orado por Paulo, para que a escama caísse dos olhos de Paulo. E quando a escama caiu, Paulo já começa a enxergar Jesus como único, suficiente, Salvador da vida dele. Paulo agora vê realmente que Jesus é o Messias, tendo visto que Paulo, antes dele começar a pregar o Evangelho, ele desce para a Arábia, fica lá durante muitos anos, estudando os pergaminhos, os rolos sagrados, e para saber que é verdade, se Jesus era o Messias mesmo. Depois de ele ter estudado sobre Jesus, ele volta para Jerusalém e começa a pregar o Evangelho. E ele fica com os discípulos de Jesus lado a lado, aprendendo o Evangelho, sendo discipulado a pregar o Evangelho. Porque depois que a cegueira cai dos olhos, as escamas caem dos olhos, os olhos nossos se abrem espiritualmente,
a gente começa a enxergar Jesus, mas para isso a gente tem que ser discipulado, tem que começar a ver o que Jesus quer fazer na nossa vida. Muitas pessoas que são inteligentes, têm sabedoria, têm entendimento de outras coisas, mas ainda não abriram os olhos para Jesus. Essas pessoas têm que enxergar Jesus na vida delas, irmão. A obra que Jesus quer fazer, irmão. Por isso é importante você pregar o evangelho, você evangelizar cada dia mais. Ah, irmão, eu não sei falar. Olha, irmão aqui também não sabe falar, não. Eu não sei falar, não, irmão. Eu tenho... Vocês não sabem a vergonha que eu sinto de estar aqui falando agora com vocês aí. Mas eu posso falar para vocês. Deus mandou abrir a minha boca e eu evangelizar através do YouTube. Então, irmão, eu abro a boca e vou falar para vocês. Comece a pregar o evangelho. Comece a viver o evangelho. Comece a mostrar para as pessoas que são cegas que é Cristo. Porque tem muita gente ainda, conforme eu estou dizendo, cego espiritual que não enxerga Jesus. E Jesus quer que essas pessoas que ainda não o aceitaram comecem a enxergar a obra que ele tem na vida deles. Quantos que estão assim nesse mundo? Cego espiritual. Irmão, Deus quer fazer algo na sua vida. Você ainda que não aceitou Jesus, aceite Jesus. Que essas escamas caiam dos seus olhos e você comece a ver o evangelho que é Jesus Cristo, que é a graça, o favor imerecido do Pai. Apóstolo Paulo fez isso. Depois de Jesus Cristo, apóstolo Paulo foi o maior evangelista que já teve. Paulo começou a disseminar os evangelhos pela Capadócia, pela Grécia, pela Turquia. Ele foi na igreja de Coríntio, ele pregou aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Paulo começou a pregar e escrever cartas. Paulo só fez isso porque caiu as escamas dos olhos dele. E a cegueira espiritual que Paulo tinha foi embora. Que você enxergue Jesus Cristo e a obra que ele quer fazer na sua vida. Que a mão do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre seu ministério, sobre sua casa e sobre sua família. Que a mão do Senhor te cubra o tempo todo e te guarde o tempo todo, em nome de Jesus. Amém.